Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Sou o professor Júlio Reiser. Estou aqui em nome do Fox Concursos para trabalhar essa disciplina de venda e negociações com você, abordando neste nosso bate-papo aqui 3 pontos bem importantes e nesses pontos, obviamente, um desdobramento de outros assuntos, que é a estratégia empresarial, a análise de mercado e forças de venda, as forças de Porter, como são conhecidas. E nosso bate-papo vai colocar esses 3 assuntos de uma forma muito relacionada e de um fácil entendimento para que você consiga compreender os tópicos e os assuntos relevantes para a sua prova. Então, eu peço para você agora, ficar bem confortável, tomar nota do que nós vamos falar, ficar bem atento às informações para poder captar tudo que é necessário e tudo que é importante para a sua prova, para o seu concurso, porque é por isso que a gente está aqui, para ajudar você a chegar onde você deseja, rumo à sua aprovação. Eu sei que você já sabe, mas eu nunca canso de pedir e de lembrar para você acompanhar o Fox Concursos nas principais mídias sociais. O nosso canal Fox Concursos no YouTube, o nosso Instagram, @Fox Concursos, o nosso Facebook, Fox Concursos. Também estamos no Spotify, no Twitter e no LinkedIn. Assim você fica por dentro de todas as notícias em primeiríssima mão do mundo dos concursos públicos. E vamos começar o nosso bate-papo aqui falando sobre estratégia empresarial. Quando nós falamos de estratégia empresarial, nós falamos de uma série de ações, de planejamentos que são adotados pelas empresas com o objetivo de fazer da vida ao negócio. A estratégia empresarial, ela, digamos, faz parte dos primeiros passos importantes que nós adotamos dentro do mundo dos negócios. Você já deve ter ouvido falar, e se não ouviu falar, eu vou falar para você, de uma coisa chamada PODC. O que é o PODC, professor Júlio? São as etapas dentro da administração necessárias para a execução de um bom negócio, que é o planejamento. Nós temos o O de organização, o D é a direção ou execução, tanto faz, hoje se fala muito nisso também, execução, e o C é o controle. Essas etapas aqui, elas são importantes para que o seu negócio ganhe vida, para que o seu negócio tenha realmente vivacidade e possa perpetuar, não é mesmo? E quando nós falamos sobre estratégia empresarial, nós falamos sobre planos, sobre direcionamentos, sobre fórmulas adotadas pelas empresas com o objetivo de alcançar uma vantagem competitiva, com o objetivo de alcançar e de estabelecer um diferencial em relação às outras empresas que atuam naquele campo ou naquela atividade. Por isso que isso está dentro de venda e negociações, porque é importante. Quando você vende um produto, quando você vende um serviço, você vende também a marca que está atrás daquele produto, ou muitas vezes estampada naquele produto ou naquele serviço. E você vende também as ideias propostas pela empresa. Você vende um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias, um conjunto de planos que são expressos por meio do serviço ou por meio do produto. E há uma diferenciação entre serviços e produtos, sim. Mas quando nós falamos sobre um item ou outro, tanto faz, atrás desses itens vem aquilo que a gente chama de estratégia empresarial. Então pega aí o conceito e se liga nessa informação que é importantíssima para você. A estratégia empresarial, portanto, são ações, direcionamentos planejadas e adotadas pela empresa para ganhar vantagem competitiva frente ao seu cenário de atuação. Visa potencializar suas capacidades para atingir objetivos organizacionais estabelecidos. Então, quando nós falamos sobre o planejamento estratégico de uma empresa, nós falamos sobre a necessidade que essa empresa tem de estabelecer ali um prazo para que isso aconteça, em linhas gerais, quais são os parâmetros que serão adotados pela empresa, e neste planejamento nós temos a missão, nós temos a visão, nós temos aí os princípios, os valores da organização, que são muito importantes. E essa estratégia empresarial, ela precisa estabelecer as áreas de atuação e os direcionamentos também. Dentro da evolução das escolas e dos estudos da administração, nós aprendemos ao longo do tempo, ao longo das décadas e também com as escolas que se formaram neste processo todo,
a importância de vários elementos quando nós falamos sobre a estratégia empresarial. Elementos que vão desde você estabelecer qual é o seu público, elementos que vão desde você definir quais são os valores relevantes para essa organização, para essa empresa. E você tem que pensar na empresa como um organismo. É assim que você tem que pensar. O que é um organismo? É um complexo formado por várias partes interdependentes, onde o funcionamento de uma influencia no todo. Ou seja, a empresa ela tem um propósito, ela tem um objetivo, a organização, por isso chamamos de objetivo organizacional. Agora, será que todos os setores da empresa, eles reproduzem a mesma ideia para alcançar esse objetivo? Será que todos os colaboradores da empresa têm ciência destes elementos importantes? Porque quando nós falamos sobre a estratégia empresarial e nós falamos de planejamento, organização, direção e controle, nós falamos também de um planejamento que entra num campo aqui do topo da pirâmide, né, do processo das ideias da administração, que é o campo estratégico. A estratégia da empresa, né? O campo estratégico da empresa. Nós temos os níveis aqui. E o nível estratégico é o nível mais alto da pirâmide. É o nível que fala sobre as linhas gerais do trabalho. É aquilo que define aí, né, quais são os campos de atuação e lança as bases para aquilo funcionar. Depois nós temos um nível, né, de direção, nós temos um nível de gerência, nós temos um nível tático, né, e depois o operacional. Então aqui nós temos o estratégico, nós temos aqui o tático, né, e aqui embaixo o operacional. Mas é importante que essas definições estejam bem claras. Logicamente, né, no nível estratégico, nós temos linhas mais gerais, nós temos linhas mais abrangentes que dizem respeito a toda a organização. No nível tático, nós temos o gerenciamento dessas ideias e no nível operacional nós temos a execução de tudo isso. Mas é importante que exista dentro dessa empresa ou dessa organização uma unidade de direção. Todo mundo tem que ir para o mesmo caminho, todo mundo tem que querer a mesma coisa. Se nós tivermos uma linguagem que destoa, uma linguagem desarmônica, nós corremos o risco de ver a empresa descambar, degringolar, né? Como a gente fala, onde cada setor ou cada colaborador tenta fazer as coisas de forma independente, tenta fazer as coisas de forma aí, sem relação, né? Sem relação com os outros setores ou com os outros colaboradores. E isso transforma a unidade num caos. Por isso nós precisamos ter uma unidade de direção, nós precisamos ter também uma relação de comando, nós precisamos também ter diretrizes que são apontadas para que a execução aconteça e, logicamente, neste processo todo, o acompanhamento para o controle, o acompanhamento para que as ações aconteçam e alcancem os resultados esperados. E a estratégia empresarial, se eu tivesse que resumir aqui numa palavra, ela visa o quê? Ela visa otimizar os recursos da empresa. Otimizar os recursos humanos, os recursos financeiros, né? Os recursos tecnológicos, todos estes recursos. Quanto mais otimizados os recursos, maior é a eficiência do trabalho. Então, recursos otimizados resultam em trabalho eficiente. Trabalho eficiente resulta na perenidade da organização, resulta na estabilidade da organização e todos os colaboradores ficam satisfeitos, porque têm os seus objetivos pessoais alcançados junto com o objetivo organizacional. Qual é a finalidade da estratégia empresarial? Guarda bem essa informação. A finalidade é direcionar ações empresariais aproveitando recursos disponíveis e a orientação a seguir perante o cenário de atuação e os diversos objetivos organizacionais. Então não basta apenas você ter as melhores pessoas dentro da sua empresa. Você tem que ter as melhores pessoas ocupando os melhores lugares. As pessoas certas, nos lugares certos, fazendo a coisa certa que deve ser feita. Muitos talentos são desperdiçados hoje em dia nas empresas em todo o mundo quando nós temos pessoas colocadas ou alocadas em lugares que não são compatíveis com aquilo que ela pode oferecer. A melhor pessoa é aquela que colabora da melhor maneira, no melhor cenário. Como se fosse um veículo. Imagine um ônibus. Eu gosto muito desse exemplo. Não é meu, mas eu gosto muito de utilizá-lo. Imagina um ônibus, tá? Imagina que cada lugar desse ônibus tem uma finalidade. Para que esse ônibus faça uma viagem, e uma viagem de sucesso,
Ele precisa ter as pessoas certas nos lugares certos, no caminho certo. A unidade de direção, estamos indo todos para o mesmo lugar. Vamos passar todos pelos mesmos caminhos, só que a visão de cada pessoa é diferente. A visão do passageiro que está no primeiro banco, na janela, é diferente da visão do passageiro que está lá no último banco na janela, que é diferente da visão do passageiro que está no meio do ônibus, no corredor. Mas todos estão indo para o mesmo lugar. E desde que cada um esteja no lugar certo, nós temos a chance de uma viagem muito proveitosa e de muito sucesso. Então, para isso, a estratégia empresarial existe, para conseguir coordenar essas ações num mundo tão competitivo, cheio de produtos e serviços semelhantes. O que faz a empresa ser diferente naquilo que ela propõe? Qual é o diferencial que a empresa oferece para ser escolhida num mercado cada vez mais competitivo? Como ela se posiciona dentro desse mercado e como ela se coloca dentro dessas áreas tão distintas? Você já parou para pensar nisso? O que fez você escolher os produtos que você utiliza hoje? Vamos falar de produtos e serviços também, mas vamos usar como exemplo agora o produto. O computador que você usa, o relógio que você usa, a televisão da sua casa, os móveis que você tem, o seu celular, enfim. O que fez com que você escolhesse este produto especificamente? Ou então os serviços. Por que você está assistindo essa aula neste momento? O que fez você escolher essa aula neste momento? Com tantas outras opções que você tem para produtos e serviços, por que você escolheu aqueles que você consome? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Então, essa sua resposta, ela provavelmente tem a relação com o interesse das empresas que ofertaram o serviço ou o produto que você consome. O público escolhido, a forma de análise de mercado, a estratégia desenvolvida pela empresa para chegar até o cliente, porque você é um cliente. Você é um cliente que está consumindo, não é mesmo? E como que nós chegamos até você? Uma pergunta para reflexão. Como que nós chegamos até você? Nós chegamos até você por meio da indicação de um amigo? Nós chegamos até você por conta de uma propaganda, de um anúncio que você viu? Nós chegamos até você por conta de um evento gratuito do Fox Concursos que você assistiu? Por meio de de um push que apareceu para você num determinado, estava navegando lá no site, apareceu, você olhou, avaliou, gostou e entrou em contato? Como que nós chegamos? Pois bem, saiba que isso faz parte da estratégia empresarial para alcançar pessoas e, sobretudo, para oferecer diferenciais no campo dos negócios no mundo competitivo como é hoje em dia. Eu estou dando um exemplo, que é o exemplo do Fox Concurso, mas nós teríamos vários outros exemplos para você. Eu só estou tornando esse exemplo mais próximo para você entender, tá? Então, olha só. Com os objetivos organizacionais, e aqui vem um item importante, com a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir objetivos a longo prazo. Então, quando nós falamos da estratégia empresarial, nós falamos desses objetivos a longo prazo, tá? A longo prazo. A estratégia é sempre um nível mais elevado, que pensa mais longe, que faz planos mais distantes. Por isso que às vezes, na estratégia empresarial, nós não temos detalhes mínimos da operação, porque aqui nós temos mais o campo operacional. E quando eu falo detalhes mínimos, eu não estou sendo redundante não, tá? Eu estou realmente sendo bem específico. No nível estratégico, na estratégia empresarial, nós traçamos as linhas gerais, nós mostramos aí o caminho e nós fazemos os apontamentos para alcançar aquilo que desejamos. Então, a estratégia, ela refere-se ao caminho pelo qual a direção da empresa conduzirá a organização, tendo como referência o produto ou serviço oferecido, o mercado escolhido, o cenário de atuação existente e os objetivos organizacionais estabelecidos. Conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir esses objetivos nós vamos chamar de estratégia empresarial. Então vamos lá, qual que é a diferença de negócio e da missão da empresa? O negócio é em que atividade se encontra a empresa. Este é o seu negócio. Em quais atividades ou em que atividades a empresa se encontra. E isso tem a ver com o negócio. Que tipo de empresa ela é ou deseja ser. Isso tem a ver com a missão. Então falou das atividades, nós falamos de negócio. Falamos do que a empresa pretende ser, falamos de missão. E isso tudo deve ficar muito bem definido
na estratégia empresarial, a estratégia da empresa. Porque se nós não sabemos aonde queremos chegar, nós não sabemos qual será o caminho a seguir. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai estar sempre errado. Você não sabe para onde você está indo? Algumas pessoas invertem essa frase, né? Diz que para quem não sabe aonde vai, todo caminho é certo. Eu digo diferente. Para quem não sabe para onde vai, todo caminho está errado. Porque você não sabe onde você está indo, então você precisa definir esses objetivos. Imagine que a empresa, né? Imagina a empresa, a constituição de uma empresa, como realmente a organização, o planejamento de uma viagem. Você define o destino, com base no destino escolhido, você tem que saber o tipo de veículo, você tem que saber quantas paradas, quantas horas vai levar, quanto você vai ter que abastecer, quanto você vai ter que ter de dinheirinho extra para o pedágio, caso tenha pedágio, vai ter que parar no meio do caminho para dormir em algum hotel, o caminho é distante, ou melhor, né, o destino está distante, como você vai proceder? Tudo isso tem relação com a proposta da empresa quando ela entra para fazer parte de um mercado tão competitivo. E aqui tem um quadro bem legal com algumas etapas para você entender a estratégia empresarial. Então, desenvolver a missão e a visão da empresa, tá? Muito bem. Fixar objetivos. Definir a estratégia para atingir os objetivos. Implementar e executar a estratégia. Então aqui nós temos como se fosse planejamento, organização, direção. E aí nós temos aqui, ó, monitorizar, avaliar e tomar medidas corretivas no processo de controle, porque nós precisamos, dentro desse processo de controle, rever, se necessário, alguns pontos. Nós, às vezes, precisamos melhorar a execução daquela estratégia, melhorar ou mudar o próprio objetivo ou a definição. Rever, se necessário, esses objetivos e rever, se necessário, alguns pontos importantes dentro deste desenvolvimento rumo ao alcance daquilo que se propôs à empresa. Então veja que a estratégia empresarial, ela não é difícil, ela não é uma coisa fácil de fazer, melhor, ela não é uma coisa simples de fazer, mas ela não é difícil. Basta você saber aonde você quer chegar, quais caminhos você tem como opção, quais seriam os entraves. Aí você pode também aplicar, né, aquilo que se fala muito aí hoje dentro do mercado, que se fala muito dentro da administração, aquela análise SWOT, né? Quais são as suas forças, quais são suas fraquezas, quais são as oportunidades externas ao negócio que favorecem o desenvolvimento, quais são aí as ameaças externas ao negócio que ameaçam o desenvolvimento, que podem ferir o desenvolvimento. Então toda vez que falar de força e fraqueza, nós estamos falando da organização, tá? Algo interno. Força e fraqueza é como se fosse sua força, sua fraqueza. Oportunidade e ameaça, nós estamos falando de fatores externos. Aquilo que externamente pode alavancar o seu negócio ou externamente pode prejudicar o seu negócio. E uma das coisas que na estratégia empresarial se faz muito importante é a análise de mercado. O que é o mercado? O mercado é como se fosse um lugar invisível, onde as relações de troca acontecem. Claro que quando a gente fala de mercado, a gente imagina o supermercado, né? Você imagina lá o mercado de automóveis, você imagina um shopping, tudo bem. Isso são pontos físicos que expressam uma relação de mercado. Mas o mercado é muito mais amplo que isso. O mercado, ele é basicamente, somos todos nós. Todos nós somos o mercado, porque todos nós estamos comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa, sempre. E quando eu falo de comprar e vender, eu não estou necessariamente falando de entregar uma coisa para você e pegar dinheiro. Eu estou falando de relações de troca. É com base nessas relações de troca que a nossa sociedade se constitui e se constituiu. Aliás, a organização da sociedade como nós temos hoje, ela nada mais é do que uma evolução de um renascimento, sobretudo comercial. A retomada das atividades comerciais lá na Idade Média permitiu que nós tivéssemos e adotássemos a configuração que nós temos hoje. Pensa você, o que é uma cidade? Você mora numa cidade. O que é uma cidade? Uma cidade tem um centro, esse centro normalmente tem pontos comerciais, esse centro tem pontos financeiros, bancos e tudo mais, tem uma infraestrutura pública e aí nós temos os moradores que moram ao redor deste centro e que usam dos meios de locomoção para ter acesso aos produtos e aos serviços oferecidos neste centro. A cidade nada mais é do que isso. Então, quando nós vamos colocar uma empresa e desenvolver a estratégia empresarial, é muito importante
que seja feito aquilo que a gente chama de análise de mercado. Então, o que é análise de mercado? É um procedimento de avaliação e identificação de vários fatores e condições internos e externos em um mercado, dentro de um nicho específico. No geral, os principais insights obtidos com a análise de mercado estão relacionados ao tamanho do mercado, tendências de crescimento, público-alvo, cenário competitivo e objetivos empresariais. Estes são fatores importantíssimos quando nós falamos sobre a análise do mercado, a análise para onde você vai, não é mesmo? Análise de mercado, aquilo que você está oferecendo, da forma que você está oferecendo, tem um mercado consumidor? Tem receptividade para aquilo? Porque quando se fala de venda e compra, nós falamos de sanar necessidades. Porque todos temos necessidades, todos precisamos de alguma coisa, não é mesmo? Todos precisamos de alguma coisa. O bom produto é aquele que consegue identificar e sanar a sua necessidade. Então, quando eu percebo que existe uma necessidade no mercado, e elas existem, e eu consigo identificar qual é a necessidade, e eu consigo me lançar na frente para resolver e sanar essa necessidade, eu ganho uma grande vantagem competitiva em relação aos demais. Vou dar um exemplo, vamos lá. Quando começou essa onda, de Covid e tudo mais, a gente começou a usar máscara. Nós não começamos? Você passou por isso. Muito bem. Alguém identificou que haveria uma grande necessidade. No começo era difícil achar máscara, as máscaras eram aquelas coisas mais tradicionais mesmo. De repente veio uma inundação de máscaras personalizadas, tipos diferentes, cores diferentes, estilos diferentes, umas ineficientes inclusive, mas algumas empresas viram aí uma grande oportunidade, com um mercado gigantesco, tá? Com tendência de crescimento, um público-alvo amplo pra caramba. De repente, no começo, não existia um cenário competitivo, as primeiras empresas que se lançaram na produção de máscaras conseguiram vender e venderam muito, e os objetivos ali de resolver e adequar o produto vendido à necessidade de proteção e saúde da população. Veja que interessante, você consegue encaixar todos esses elementos aqui, dentro de um simples exemplo que eu acabei de utilizar. Então, a análise de mercado é isso, é um procedimento de avaliação e identificação de vários fatores e condições internos e externos em um mercado dentro de um nicho específico, dentro de um setor específico, dentro de um negócio específico, dentro de uma área específica. Então, por exemplo, se eu quero atuar no campo da produção de aparelhos de televisão, eu tenho que fazer uma análise de mercado para este produto. Se eu quero atuar no campo de, por exemplo, oferta de serviços, determinado serviço, eu tenho que fazer uma análise dentro deste campo. Eu tenho que segmentar este processo. E aí entra, entre outras coisas, a segmentação de mercado, entre outros itens, outros termos aí relacionados a isso, mas na análise de mercado nós fazemos esse processo. Nós fazemos essa projeção. E é isso que nós utilizamos para fazer referência dentro do projeto maior, que é o projeto de perenidade da empresa, contando com os objetivos empresariais. E aí, dentro dessa análise de mercado, vem a questão, o que eu vou comercializar, não é? O que eu vou comercializar? Eu vou comercializar um produto? Eu vou comercializar um serviço? Eu vou comercializar, o que eu vou vender, o que eu vou negociar neste mercado? A partir disso, eu tenho que considerar as forças existentes. E quando eu falo de forças, eu estou falando de 5 forças de venda de serviços, principalmente 5 forças de venda quando eu falo de serviços. Podem ser aplicados a produtos também? Podem até, mas principalmente as 5 forças relacionadas aos serviços. E aí que eu entro nas forças de Porter, ou forças de vendas, como você pode entender, que são 5, tá? São 5. A concorrência, ou seja, eu tenho que perceber a rivalidade entre os concorrentes de um setor. A rivalidade, tem muita gente que acha ela uma coisa ruim, mas ela não é de todo ruim. A rivalidade, ela pode estimular o desenvolvimento tecnológico. A rivalidade pode estimular o progresso da inovação. O progresso e a inovação. A rivalidade deve ser avaliada. Eu tenho que pensar em que campo, em que briga eu estou entrando com o meu negócio. Se já existem cachorros grandes brigando ali, e se eu tenho chance
de conseguir estabelecer o meu produto dentro desse mercado. Fornecedores, né? A força dos fornecedores exercem força e pressão por meio do poder da barganha, isso é importante. É mais ou menos aquele exemplo que você já deve ter visto, né? Os fornecedores, o que são? Bom, o lugar que consegue comprar mais, normalmente consegue condições melhores e repassa condições melhores ao seu cliente. Repassando condições melhores ao seu cliente, ele tem condições de se perpetuar. Né? Então, fornecedores, eles têm uma força muito grande, porque dentro da relação de fornecimento, digamos assim, né, nós temos aí o poder da barganha sendo um dos mais fundamentais. É aquilo, sabe? Quem pode mais chora menos? É mais ou menos isso. A terceira força, substituto. Pressão de que produtos ou serviços substitutos tomarão o setor. E aí é interessante quando a gente fala de substitutos, porque o seu produto ele tem que ter uma característica que seja ou que o torne insubstituível, que faça com que você escolha ou que faça com que o cliente escolha aquele serviço. E aí que entra a valoração das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Aquilo que as pessoas oferecem é quase que único, é quase que exclusivo. Eu posso oferecer o mesmo serviço que outras várias empresas, mas a forma que eu ofereço esse serviço é uma forma que torna o meu trabalho totalmente diferente. E claro, eu não posso dizer que no mundo dos negócios exista alguém, algo, um produto ou um serviço insubstituível, mas eu posso sim dizer que existem difíceis substituições. E aí você pensa, caramba, até eu conseguir achar uma substituição à altura, eu vou ter muito mais trabalho. Então eu prefiro seguir e continuar prosseguindo aqui nessa mesma força, nessa mesma atividade. Quero lembrar uma coisa para você. O que eu estou falando aqui são conceitos para que você entenda e saiba como responder as questões da sua prova. Claro que se eu fosse aqui entrar nos pormenores do assunto, para nós elencarmos cada um desses itens, nós teríamos muito mais pano para manga, mas eu estou aqui falando para você aquilo que é essencial, necessário e prático para você chegar lá e responder a questão do jeito correto. Falando sobre as forças de vendas, são esses itens que eu quero que você considere. Compradores, né? Qual é a força? Exercem força e pressão por seu poder de barganha. Olha só que interessante. Você percebeu que os fornecedores e os compradores, eles têm uma força semelhante? Lógico, porque o fornecedor ele tem uma relação também com a empresa. Ele fornece algo que a empresa compra. E a empresa oferece algo que o cliente compra. Então os compradores, eles também têm uma força semelhante à força de fornecedores. Porque os compradores, eles podem usar o seu poder e a sua influência para pressionar e barganhar. Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala entre a concorrência, nós falamos da rivalidade. Quando nós falamos de fornecedores, falamos de força e pressão. Quando falamos de substitutos, pressão. Quando falamos de compradores, força e pressão. Por quê? Porque a barganha leva a essa possibilidade. Barganhar é negociar. Barganhar nada mais é do que negociar. E você sabe, você já viu isso na sua vida, você já viu isso na sua experiência cotidiana. Quanto mais poder de compra você tem, mais oportunidades de negociação se abrem para você. É aquela velha história, né? Quando você está lascado, nenhuma porta se abre. Quando você está muito bem, as portas todas se escancaram. Porque essa é uma força presente quando nós falamos em força de vendas. E aí os novos concorrentes, né? Que também rivalidade da possibilidade de novos entrantes no setor. Ou seja, toda vez que um negócio começa, a maioria das vezes ele começa com uma concorrência, tá certo? Então vamos pegar um exemplo. Uma concorrência que às vezes seja discreta. O exemplo que eu dei agora há pouco para você, sobre máscaras, né? Máscaras aí higiênicas. Quando as primeiras marcas ou as primeiras máscaras começaram aí a ganhar repercussão e ganhar espaço no mercado, né? 2019, 2020, na verdade 2019 e 2020, né? 2021 já é uma outra realidade, já com as marcas estabelecidas. Quando elas chegaram, existia uma concorrência, mas uma concorrência que não era lá tanta coisa. De repente, a oportunidade de negócio se projetou e outras marcas e outras empresas começaram a aparecer atuando nesse setor que antes não interessava a muita gente. Isso trouxe novos concorrentes, e novos concorrentes que inclusive chegaram a desbancar antigos ou os pioneiros na área. Tudo aqui diz respeito a uma capacidade de adaptação dentro das forças de mercado, uma capacidade de adaptação dentro da entrega daquilo que você se dispõe e a qualidade dos seus serviços. Por isso, se você precisar lembrar das 5 forças de venda, você lembra que são essas: concorrência, fornecedores, substitutos, compradores
e novos concorrentes, né? São essas 5 forças de Porter, as forças de vendas que nós estamos aqui para falar para você. Ó, eu espero que você tenha entendido esse nosso bate-papo, espero que você tenha compreendido essa nossa conversa. Se alguma coisa, né, você deixou passar, volta a videoaula, assiste de novo, para não deixar escapar nenhum detalhe, porque todos os detalhes são importantes para o dia da sua prova, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas nossa conversa continua. Um forte abraço.